Hoje o Senhor estava colocando no meu coração que todos nós temos um sentimento, né? Um sentimento que nós muitas vezes não somos dignos. E isso acontece com cada um de nós. Por quê? Porque o inimigo, muitas vezes, ele nos coloca esse sentimento na nossa mente para que nós nos afastemos de Deus. Porque o inimigo ele é o acusador, é aquele que o objetivo dele é colocarmos uma distância, um abismo entre nós e Deus. Por isso que lá no Jardim do Éden, lá atrás, ele fez com que Eva pecasse. Por quê? E levou também, em consequência, Adão pecar. Porque a palavra nos diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E o inimigo joga isso em cima de nós o tempo todo. Por quê? Ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, eu não sou digno, ah, eu não posso, ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. A palavra diz que todos nós somos pecadores. Nós temos a natureza pecaminosa, porque lá atrás Adão e Eva pecaram, e nós somos descendentes de Adão e Eva. Como nós somos descendentes de Adão e Eva, a palavra diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Ou seja, todos pecam. O único que a Bíblia nos fala que não pecou foi quem? Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Davi, ele era segundo o coração de Deus. E mesmo Davi, ele pecou. A palavra nos coloca também, lá atrás, no Antigo Testamento, nós temos o relato de Enoque. Né? Que Enoque ele foi trasladado. Só duas pessoas, né, na Bíblia que nós temos relatos que foram trasladados. Enoque e Elias. E mesmo assim, a palavra do Senhor nos coloca que mesmo esses dois que não experimentaram a morte também pecaram. E o inimigo, ele é astuto, ele é sábio. Ele sabe que nós, por mais que nós não queremos, nós acabamos pecando de uma forma ou de outra. Porque Paulo, o próprio Paulo, que ele era um apóstolo de Cristo, o Paulo falava, né? Ele, em uma das suas cartas, ele disse: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz. Lamentavelmente, nós temos essa natureza pecaminosa. Então, o que o inimigo nos coloca? Que nós não podemos estar no altar do Senhor, que nós não podemos falar com o Senhor, que o Senhor não vai nos atender, que o Senhor não vai falar conosco, que o Senhor não vai cumprir as suas promessas na nossa vida, que o Senhor não vai isso, que o Senhor não vai aquilo, que o Senhor não vai aquilo outro. Por quê? Porque nós temos pecado A, B, C, D. Isso é uma marca muito clara do inimigo em ação, não é só com você, com todos. Ah, tá, mas o meu filho fez isso, a minha filha fez aquilo. Ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa do meu marido, por causa da minha esposa. Sempre tem alguma coisa. A palavra diz que nós seremos perfeitos lá na glória. Quando nós estivermos lá no paraíso com Deus. Aí a palavra nos diz que o nosso corpo será transformado e nós não teremos mais ação do pecado, isso e aquilo, e poderemos ver a Deus. Ótimo, mas nós estamos aqui agora. Nós temos que saber que o inimigo, ele vai usar e usa isso para jogar na nossa cara, para que nos tirar do caminho do Senhor. Muitas vezes, nós estamos buscando a Deus por algo que nós precisamos, nós temos uma necessidade, né? Uma dificuldade, e nós vamos no altar do Senhor e procurar e buscar e nos entregar a Deus. É isso que Deus quer. Só que quando nós estamos fazendo isso, o que o inimigo faz?
ele vai colocando empecilhos, ele vai colocando barreiras. E quando ele vê que a gente está conseguindo transpor essa barreira, pular esses obstáculos, continuar no caminho de Deus, ele começa a nos acusar de coisas que fazemos no dia a dia, coisas que nós participamos, coisas que acontecem sem a nossa vontade, ou até com a nossa vontade, porque muitas vezes acaba acontecendo da gente acabar pecando mesmo. Acontece. Não é para acontecer? Não, não é para acontecer. Mas acontece. O inimigo vai e nos acusa. Por qualquer coisa, o inimigo está te acusando. Por qualquer coisa, o inimigo está querendo te tirar. É aquele negócio. Ah, vai orar, vai pedir a Deus. Coloca no altar do Senhor. Não, 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 não. Não. Por causa disso ou daquilo, não vai dar certo. Então vai assistir novela, vai ver um filme, vai ver uma série, vai conversar com alguém. Tudo para te distrair, para você não entrar na presença de Deus, para você não ler a palavra, não meditar no Senhor. E aí, conforme o inimigo faz isso com você, ele te tira do caminho do Senhor. E aí que você pensa que você não é digno, você não merece o que o Senhor tem para te dar, para te restaurar, para tirar da situação que você está hoje. O Senhor tirar e mudar a sua história, mudar a sua vida, libertar você ou a sua família, ou os seus parentes, ou alguém que você precisa. Uma situação até de doença, uma situação que é bem complicada, que para Deus nada é impossível. Mas para nós colocamos limites em tudo. A palavra diz, o que nós pedimos com fé e para a honra e glória do Senhor, né? Crendo, nós vamos receber. Mas para isso nós temos que estar no caminho do Senhor. E o inimigo ele faz de tudo para nos tirar. O Senhor me colocou no coração hoje os Salmos 34. O primeiro versículo do Salmo 34 é justamente aquele que o inimigo ele já nos ataca constantemente, nos colocando a fazeres, nos colocando aquele sentimento que nós estamos ocupados, que nós não podemos nos distrair, o nosso tempo está curto, precisamos fazer muitas outras coisas. O Salmo 34:1 diz claramente para nós: bendirei o Senhor a todo tempo, meus lábios sempre o louvarão. Minha alma, o 2 diz, se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Olha só o que os dois primeiros versículos estão colocando para nós neste momento. Ele nos fala claramente aqui em relação a estarmos na presença do Senhor em todo o tempo. Ah, quando eu estiver lavando a louça? Sim. Quando eu estiver trabalhando? Sim. Quando eu estiver fazendo alguma coisa? Sim. Você eleva o seu pensamento ao Senhor. Você está conversando com alguém? É igual eu trouxe da outra vez o milagre da viúva de Sarepta, aonde ela só tinha um pouquinho de azeite. Lembra disso? Só tinha um pouquinho de azeite. Os filhos dela iriam ser levados como escravos. O marido dela tinha morrido. Ela não tinha dinheiro. Enquanto ela estava falando com o profeta, ela estava conversando com o profeta estava escutando tudo aquilo que ela estava falando, e ao mesmo tempo o profeta estava fazendo o quê? Orando a Deus. E o profeta estava pensando, Deus, e agora? O que eu faço? Quando aquela viúva parou de falar, o Senhor já tinha dado uma estratégia para ele. Aonde, através dessa estratégia, levou livramento, não só para essa viúva, como também para toda a sua família.
Então, quando nós estamos conversando com alguém, falando, trabalhando, nós temos que estar concentrados naquilo que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo, nós temos que estar o quê? Elevando a nossa mente, o nosso coração ao Senhor. Porque o texto nos diz exatamente isso. Quando ele fala em todo o tempo, não quer dizer que aquela pessoa, ela parou de trabalhar. Ah, em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, em todo o tempo. Ah, eu vou parar de trabalhar. Então eu acordei às 6 horas da manhã, eu vou trabalhar. Agora não vou trabalhar por quê? Porque eu vou estar louvando ao Senhor e vou ficar o dia inteiro. Não. Eu vou trabalhar e louvar ao Senhor em todo o tempo. E aqui o versículo 2 que fala: os oprimidos, né? Ouçam os oprimidos e se alegrem. Porque o Senhor nos coloca exatamente isso. Nós, muitas vezes, estamos sendo oprimidos, muitas vezes nós estamos sendo perseguidos, né? Muitas vezes tem alguém que está querendo nos derrubar, nos prejudicar. Mas o Senhor coloca aqui claramente que mesmo que nós estejamos oprimidos, nós temos que estar alegres, porque a nossa salvação, o nosso refúgio, o nosso livramento, o nosso escape vem do Senhor. O versículo 3 diz: proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Percebe que aqui ele fala juntos? Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos estar o quê? Sozinhos. Você tem outras pessoas ao seu lado. E a palavra do Senhor diz que um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Por quê? Porque nós estamos aqui. Deus não nos fez para ficarmos sozinhos, para sofrermos sozinhos. O inimigo gosta disso. Porque quando nós estamos sozinhos, ele tem toda a liberdade para nos atacar. Agora, se você está com algum problema e você fala com uma outra pessoa que ela está voltado a Deus também, essa outra pessoa vai te dar força. Vocês juntos, vocês vão clamar ao Senhor e o Senhor vai trazer o livramento. Até tem um outro texto que fala entre 2 ou 3 ali estiverem, ou seja, o Senhor, ele nos dá essa condição de não estarmos sozinhos em nenhum momento, porque o Senhor está conosco também. O Senhor está conosco. Ele fala: busquei o Senhor e ele me respondeu. Muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus, mas para termos a resposta de Deus, primeiro nós temos que fazer a pergunta para Deus. E como é que nós perguntamos a Deus? Nós perguntamos a Deus orando, clamando, falando com Ele. E aqui ele fala: busquei o Senhor. O salmista, ele busca o Senhor e o Senhor o respondeu. Não só o respondeu, que ele completa dizendo o quê? Livrou-me de todos os meus temores. O primeiro ponto aqui que o Senhor faz quando nós falamos com Ele, quando nós clamamos a Ele, quando nós colocamos a nossa vida nos pés do Senhor, Ele vai nos responder. E Ele nos responde e nos livra. Aqui, primeira coisa, é livrar dos temores. E a pastora Rita sabe que no ano passado, né, no meio para o final do ano passado, eu estava com vários problemas, várias situações que estavam me tirando sono. E eu estava numa situação que eu estava meio complicado mesmo, né? E eu busquei quem? A pastora Rita, busquei outras pessoas e juntos nós oramos, juntos nós conversamos, juntos nós clamamos ao Senhor. E o Senhor, Ele me trouxe paz, me trouxe alegria, Ele tirou meus temores. Isso eu falo, a pastora Rita viveu isso comigo, né? A minha esposa viveu isso comigo, ou seja, numa situação de que o inimigo conseguiu fazer com que muitos me cercaram e eles estavam me atacando,
Eles não pararam de me atacar. Eles não pararam de me cercar. Mas eu consegui vencer. Por quê? Porque eu tive paz. Deus tirou os meus temores. Deus tirou a minha angústia. A situação assim, ó, mudou da água do vinho em um instante. Não. Ela tomou o seu curso. A prova, ela tem o seu tempo. Mas a diferença é o que nós fazemos enquanto estamos na prova, na luta. Enquanto eu não deixei o Senhor falar comigo, ministrar na minha vida, eu perdi até o sono. Eu comecei a ter até falta de ar. Né? A sentir aquela angústia. Quando parou, sentou, tudo assim, tudo foi passando, tudo foi saindo, até o momento que eu senti uma paz tranquila. Sabe aquele versículo que em paz me deito e logo pego no sono? Eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Aí conforme eu deixei o Senhor ministrar na minha vida, o que aconteceu? Eu comecei a ter paz, dormir tranquilamente. Os problemas estavam ali. Os problemas não sumiram como mágica. Mas o que mudou foi o modo que eu estava encarando eles. E dessa forma eu encarei um por um. E eu fui vencendo um por um. Porque como a gente sempre fala aqui, eu sempre comento com as irmãs, como que nós vamos ter vitórias se nós não temos luta? Nós queremos ter vitórias? Amém. Mas para cada vitória tem que ter uma luta. Isso aconteceu comigo. Os que olham para eles radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Ou seja, da mesma forma que eu estava nessa situação lá atrás, todos aqueles que olham para Deus, miram o seu olhar no Senhor. Ah, mas está difícil? Está difícil. A situação está complicada? Ah, está complicada. Ah, eu estou com uma fartura, está fartando tudo? Muitas vezes acontece isso. Mas, no momento que eu coloquei os meus olhos no Senhor, eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está lutando por mim. Senhor, eu coloco a minha vida no meu altar e me entrego a Ti. No momento que aconteceu isso, é como nesse versículo. O meu semblante, a minha feição mudou. Até quando eu estava lá com o pessoal, eu falei assim, pô, mas nos primeiros dias que você estava aqui com a gente, que eu tinha que viajar, né? Eu tinha que viajar e ir para o cliente, lá longe. E eles falaram assim, pô, mas nos primeiros dias que você estava aqui, você estava diferente. Você nem conversava. É como se você tivesse carrancudo. Você estava assim para poucos amigos e agora você está alegre, conversando, né? Você está bem diferente. Por quê? Foi um marco. No momento que eu deixei Deus agir, as coisas começaram a mudar de uma maneira muito grande. Até as outras pessoas acabaram percebendo isso. Aqui os versículos 6 fala, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Olha só que interessante. A Bíblia fala claramente o pobre homem. Aqui ela pode falar um pobre homem de alguém que é com pouco dinheiro, com poucas posses, ou um pobre homem de uma questão de pobre de espírito. Não importa o sentido. Porque nesse caso, essa pessoa, apesar da sua situação, ela clamou ao Senhor. O que acontece quando a gente clama ao Senhor? O Senhor nos ouve. E aqui fala que o Senhor nos ouviu. E o libertou. Então o versículo diz, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Libertou de todas as suas
tribulações. Nesse caso, nós vemos aqui claramente que o Senhor fez as 3 partes nesse versículo. Não quer dizer que isso aconteceu de uma vez só, não. Ah, aconteceu assim, em 1 minuto. Ele clamou, Deus libertou e liberou ele de todas as tribulações. Não, isso é um processo. Mas aqui foi o que aconteceu comigo. Eu estava numa angústia, clamei ao Senhor. E o que aconteceu? O Senhor me ouviu. E o Senhor me libertou daquela angústia. E aí o Senhor, pouco a pouco, foi me livrando de todas as minhas tribulações. Foi um processo. Mas enquanto eu estava na minha tribulação, eu já estava liberto da minha angústia. Então eu já estava encarando tudo de uma forma diferente. E o Senhor, ele está falando claramente no versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela. Existe um anjo do Senhor com você. Nós nos desesperamos, nós nos colocamos em situações complicadas, em angústia, mas o Senhor coloca um anjo com você para estar lutando com você. Olha só no 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo, a palavra do Senhor diz que tem um anjo ao nosso redor. Nós não podemos ver. Tem pessoas que dizem que esporadicamente já conseguiram ver o anjo que o Senhor coloca para ele. Então, se você teme ao Senhor, você clama ao Senhor, você tem o seu coração voltado ao Senhor, aqui diz, ó, o anjo do Senhor é sentinela ao redor que os teme e os livra. Quando nós lembramos que o Senhor está do nosso lado o tempo todo, que Ele coloca um anjo, esse anjo é sentinela, está alerta, é um anjo, é uma pessoa, assim, né, modo de falar, tá? Mas ele está lá. Enquanto nós dormimos, ele não dorme. Enquanto nós cochilamos, ele não cochila. Enquanto nós nos distraímos, ele não se distrai. Ele está lá o tempo todo alerta para nós. Provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Aqui, quando nós lemos esse texto, nós achamos assim, então quem é do Senhor tem sempre a conta do banco recheada. Então quem é do Senhor tem só fartura, tem tudo, não falta nada. Amém, glória a Deus. Mas quando ele fala isso, como é feliz aquele que se refugia, porque mesmo você passando por tribulações, mesmo você passando por problemas, você crendo em Deus, Deus acalma o teu coração, Ele tira os seus temores, as tuas angústias e te dá estratégias para passar por essa tribulação. Ele te dá o escape, Ele te dá uma visão maior da sua situação. E você consegue ver não só a árvore, você começa a ver a floresta. Deus começa a te mostrar tudo que está ao seu redor que você precisa ver. Aquilo que você precisa ver. Porque o Senhor é bom. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Quem são os santos do Senhor? Nós. Nós somos os santos do Senhor, porque nós clamamos a Ele, nós buscamos a Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele. Que Ele fala, pois nada falta ao que os temem, nada falta. É claro que muitas vezes nós queremos mais, então nós clamamos por mais, né? Muitas vezes nós estamos esperando coisas maiores, mas o Senhor, como disse na sua palavra, para que nós não estejamos o quê? Ansiosos. Por quê? Não ansiosos com nada que nós temos que comer ou vestir. Porque veja os lírios dos campos. Quem é mais precioso? Nós, os lírios dos campos. E o Senhor o veste de uma maneira grandiosa, de uma maneira muito bela. E ele fala também que, da mesma forma que é Deus que alimenta os seres do planeta, é Deus que alimenta,
Ele também nos alimenta. É claro que nós queremos mais. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, não que Ele não vai te dar mais. Ele vai. Isso depende de cada um com seu relacionamento com o próprio Deus. Ok. Mas, nós estando no caminho dele, primeira coisa, o básico não vai faltar. O que a gente precisa. Cada um tem a sua necessidade individual. Ninguém tem uma necessidade igual ao do outro. Cada um tem sua própria necessidade, a sua própria situação. O Senhor sabe disso e conforme nós clamamos. Ah, se o Senhor sabe, então por que eu tenho que falar com Ele? Porque Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. O mesmo relacionamento que teve com Adão, se nós tivéssemos, seria fantástico. Porque toda tarde Deus ia até Adão e conversava com ele, quase face a face. Né? Conversava com ele. Deus quer que nós conversemos com ele todos os dias. Ah, mas Deus sabe das coisas antes de acontecer. Sim, mas Deus só vai fazer alguma coisa quando nós fizermos alguma coisa. Por quê? Para Deus é assim. Nós temos que fazer o que nós podemos. Então, assim, o que nós podemos, nós temos que fazer. Ah, tá. E o que Deus vai fazer? Aquilo que nós não podemos, o milagre. Como eu falei da viúva de Sarepta, ela tinha uma botija com um pouquinho de azeite. O que Deus fala para ela? Vai em toda a sua vizinhança e pega emprestado todas as botijas para colocar azeite. Ela encheu a casa dela de botija. Por quê? Deus não podia fazer assim, no estalo, colocar as botijas? Não. Por quê? Nós temos que fazer aquilo que nós podemos fazer. Deus quer que nós fazemos aquilo que nós podemos. Então nós vamos lá e nós façamos aquilo que nós podemos. Ah, tá. Ela encheu a casa dela inteira de botijas gigantes. Aquelas botijas grandes, não aquela botijinha pequena. Grandes. E agora? Eu só tenho o meu espaçozinho que eu vou passar entre as botijas. O que eu faço agora? Eu tenho um pouquinho de azeite só. Aí Deus falou assim, ó, você fez a sua parte? Fez a sua parte. Você fez o que eu te pedi. Trouxe todas essas botijas aqui, não foi? Todas essas vasilhas gigantes aqui, não foi isso? É, Senhor, mas eu só tenho um pouquinho de azeite. Assim, bom, o que você pode fazer, você fez. Agora eu vou fazer um milagre. O milagre é comigo. Deixa comigo. O que ela fez? A viúva, ela só embocou, ela só deitou aquela botija que ela tinha e começou a sair o azeite. Aí ela falou para os seus filhos, coloca a próxima. Aí enchia aquela vasilha, né, grande de azeite, pega o próximo, o próximo, o próximo. Aí sabe, ela encheu todas as vasilhas da casa dela. Como que se ela tinha só um pouquinho? Ela tinha só um pouquinho de azeite. Deus fez com que se multiplicasse de uma maneira sobrenatural e enchesse todas as vasilhas. E agora, o que faz? Acabou. Quando ela falou, traz a próxima vasilha. E o filho falou assim, acabou, essa foi a última vazia que nós tínhamos. Parou de jogar o azeite. O milagre do Senhor, ele age na sua vida. E você faz aquilo que você pode fazer. Quando você fala para Deus, Senhor, daqui para frente eu não posso fazer, eu não tenho como fazer. Está fora das minhas condições. O que Deus fala? Agora, minha filha, meu filho, é comigo. E aí ele faz a parte dele. Ele faz o milagre. Olha o que o Senhor fala aqui, ó, no versículo 11. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Imagina um leão. Já viram em documentários na TV, em revistas, né? No cinema, os leões, como eles são ferozes? Não tem, é difícil, não que não tenha, mas é difícil uma presa que consegue se livrar de um leão. Quando o leão é tão feroz, tão forte, que quando ele ataca, ele consegue o que ele quer. Olha só o que aconteceu aqui. O que Jesus fala? O que Deus fala nesse momento? Até esses leões, que são ferozes, são fortes, são brutos, eles pegam o que eles querem na hora que eles querem. Até eles.
podem passar necessidade e fome. Mas nós, você e eu, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Ah, mas está faltando isso em casa, faltando aquilo na minha família. Então vamos começar a buscar. Porque o Senhor está falando aqui. Mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Então é hora da gente começar a buscar. O pessoal fala assim, ó, é hora de levantar, ficar de pé, sacudir a poeira, dar volta por cima. Não. É hora, se nós estamos sentados ou deitados, é hora de ajoelhar. Como eu já vi muitas pessoas fazendo, é hora de se prostrar no chão. Tem pessoas que se prostram no chão para clamar ao Senhor. É hora de se ajoelhar e clamar ao Senhor e buscá-lo. Porque a palavra aqui nos Salmos ela é bem clara. Nada tem falta. Nada. Ah, mas eu queria comer caviar. Ah, eu queria comer filé mignon. Eu queria comer picanha. A pastora Rita já falou aqui. Ah, mas ele vai te dar chuchu. Pô, ok, é o que você queria? Não. Mas chegou o dia que a pastora teve a melhor carne, a melhor mistura, o melhor. Porque o Senhor, Ele prova. Ele prova para aprovar. Só depende da gente se seremos aprovados ou não. Mas o inimigo, ele nos acusa para nós perdermos a nossa vitória, as nossas bênçãos. Mas aí, o versículo 12 fala, venham meus filhos, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Olha o que ele fala. Ah, o pobre homem, aquele homem que não sabe nada, aquele nécio, aquele ignorante, aquela pessoa que não sabe nem ler e escrever. Tem algum empecilho para Deus? Nenhum. Ah, aquele culto que tem 300 faculdades. Mas o que ele sabe de Deus? Nada. Não importa a situação financeira, social da pessoa. Deus fala assim, ó, vamos nivelar. Não importa de onde você veio, não importa quem você seja. Venha, que eu vos ensinarei. O Senhor fala isso. Ah, mas eu não sei clamar, eu não sei orar, eu não sei como buscar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, como que eu vou ser abençoado, como isso. Não se preocupa. A palavra de Deus fala, apenas venha. Venha que o Senhor vai te ensinar, vai te mostrar. Aí o 13 nos fala, quem de vocês? É uma pergunta para nós. Esse texto foi escrito pela inspiração de Deus há milhares de anos atrás. Olha o que ele fala. Quem de você quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem de nós? Quem de nós quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Todos, não é? Eu creio que todos. Tem pessoas que são desgostosas com a vida. Só vê dias tristes, dias maus. Tem pessoas que acham que a sua vida é um caos, é um tormento, é um problema. Que se morresse seria até melhor. Eu já até escutei pessoas próximas a mim falando isso. Eu gostaria de... Mas isso... Tem muita gente que passa por isso. Porque tem essa angústia, essa dor. Mas eu não posso chegar na pessoa e colocar Deus nela, goela abaixo. Falar, não, é assim, ó, você tem que aceitar, você tem que fazer. Não, é o livre-arbítrio. É cada um tem que decidir, você tem que decidir, eu tenho que decidir. Nós temos que decidir. E quando nós decidimos pelo Senhor, por Deus, Ele faz com que nós vejamos dias felizes. E como que nós vamos ter esses dias felizes? Deus começa a nos ensinar agora. Ele não falou que vai ensinar? Ele começa a nos ensinar no versículo 14. Ele fala aqui, ó, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Tem outro versículo que a palavra diz, fala assim, ó, o homem é escravo do que fala e senhor do que não fala. Quando nós falamos demais, nós
fazemos com que aquelas palavras que nós falamos venham contra nós. As palavras que nós falamos, grande maioria das vezes, são usadas para nos ferir, para nos magoar, para nos destruir, as nossas próprias palavras. E a Bíblia está falando aqui, o primeiro ensinamento que nós estamos falando aqui no Salmo é: guarda a sua língua do mal. Quando alguém for falar alguma coisa com você, a pastora Rita já falou: para, antes de responder, pensa um pouquinho, reflita, respira fundo, e aí você responde. Porque muda tudo. Muda tudo. Quando você para pensar antes de falar, é o primeiro ensinamento aqui desse salmo. Nós nos livramos de muitos problemas, que quem causa muitos problemas para nós somos nós mesmos, lamentavelmente. Lamentavelmente. É uma lição que todos nós precisamos aprender. Eu preciso, você precisa. Constantemente nós temos que, depois que aprendeu, lembrarmos dela. Porque o inimigo é astuto para ficar lançando palavras para que você saia falando. E aí ele te pega nas nossas próprias palavras. Olha o que ele fala aqui, no 15, o segundo ensinamento. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. É uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Tem aquela pessoa que mora conosco, que eu falo assim, mora conosco, não precisa nem morar na mesma casa, vizinho ou parente, né? Que está sempre lá de uma hora ou outra te alfinetando, te aborrecendo, tocando na sua ferida. Aquela pessoa que vai te lembrar, vai te, de uma forma assim, bem singela, mas uma forma bem sutil. Uma forma sutil, ela vai te atacando assim. Porque é fácil quando alguém vem com toda a força para cima da gente, a gente sabe que aquela pessoa é nosso inimigo. É fácil. A gente identifica na hora que aquela pessoa quer dar um chute, um soco, empurrar a gente, isso é fácil. Mas mais de 90% dos nossos inimigos, ou mais do que isso, são aqueles que vêm comendo pelas beiradas. São aqueles que vêm como amiga. Vêm como amigo, que vem falando manso. Porque o inimigo, Satanás, ele não é bruto. Ele não é agressivo. Ele vem como? Ele vem suave. Colocando uma sementinha aqui, outra ali. E quando vai ver, ele já plantou uma floresta de discórdia. E aí ele fala aqui, afasta-se do mal. É difícil, porque muitas vezes as pessoas que querem nos fazer o mal estão ao nosso redor, estão no nosso dia a dia, estão no nosso cotidiano. E ele fala, busque a paz com perseverança. Porque é difícil buscar a paz com perseverança. Porque muitas vezes a gente acaba chutando o pau da barraca, né? Como dizem, né? A gente acaba... eu sou de carne e osso. Como eu já vejo muitas pessoas falando, aqui na minha veia corre sangue, não é leite moça, é sangue. Então tem muita gente que acaba estourando, porque fala, não, isso eu não posso admitir. A palavra do Senhor, ele diz ao contrário, para nós buscarmos a paz com perseverança. Aí ele fala, olha só, mas isso eu vou fazer aqui e ali, é só hoje que eu faço isso. Eu só vou lá falar umas meia verdade para aquela pessoa hoje só. Só vou falar isso para ela, só vou fazer isso hoje. O que Deus nos fala no 16, olha só. Deus nos ensinou algumas coisas, né? Nos versículos anteriores. O que ele fala aqui, Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se para os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Ou seja, o Senhor está atento a nós e a eles. O Senhor está atento a cada um, aos justos, né, que somos nós, e aos ímpios.
Então, Deus está vendo os dois lados. Então, você precisa colocar as suas palavras e as suas ações sempre pensando no altar do Senhor. Que o Senhor está do seu lado. Que o Senhor está contigo. O Senhor está escutando. O Senhor está batalhando por você. E o Senhor diz, o Senhor está perto do que os tem coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. É isso que Deus quer. Que nós estejamos clamando a Ele com o nosso espírito, com a nossa mente voltada a Ele, com o nosso coração quebrantado, que Ele está lá para nos salvar. E Ele fala aqui, ó, o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. O Salmos 34, ele termina falando exatamente isso. Que, lembra que eu comentei falando que muitas vezes o Senhor, ele nos chama para perto dele, e o inimigo fala que nós não somos dignos, que nós não podemos chegar perto do Senhor porque nós somos impuros, nós pecamos, nós fazemos coisas erradas, isso nos afasta de Deus. O Senhor termina o Salmo falando assim, ó, o Senhor redime, o Senhor purifica, o Senhor está perdoando os pecados da vida dos seus servos, aqueles que o buscam, aqueles que o clamam, aqueles que se arrependem dos seus pecados. E ele termina falando o quê? Que ninguém que nele se refugia será condenado. Ou seja, a palavra também diz que muitas vezes nós temos muitas batalhas, muitas lutas. Nós podemos estar sendo atacados por todos os lados, mas os nossos ossos não serão quebrados. Nós podemos ter o quê? Marcas das nossas lutas, mas nós não teremos os nossos ossos, marcas profundas, quebrando o nosso ser. E o Senhor fala isso para ti. O Senhor purifica, salva, liberta você e eu. E ninguém que neles refugia é condenado. Então nós não seremos condenados se nós estejamos sempre no altar do Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, liberta, transforma, só o Senhor faz o milagre acontecer. Não há Deus maior, menor ou igual, Pai. O Senhor é o único Deus, Pai. O único Deus, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui, Pai, que nós, Pai, possamos ter a oportunidade, Pai, de estar te aceitando como sendo o nosso único Senhor e suficiente Salvador, Pai. Tendo a consciência que o Senhor saiu dos céus, viveu a nossa vida, sofreu por nós, morreu a nossa morte, ressuscitou e agora está novamente com o Pai no paraíso. Pai, opera, Pai, em cada uma dessas vidas, Pai. Visita, Pai. Esteja ministrando em sua mente e em seu coração, Pai. Esteja se mostrando a cada um deles de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor é Pai. Que o Senhor é aquele que está para ajudar, para redimir, para salvar, para curar, para libertar. Que o Senhor está aqui para tirar as angústias, os temores de cada um, para que nós possamos estar em paz, em tranquilidade, nos teus caminhos, no teu altar, na tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.